Fala rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao canal Scopia Palestra e nada melhor do que começar o dia com uma notícia maravilhosa. João Paulo Sampaio, atual coordenador da base da Sociedade Esportiva Palmeiras, fica no clube. João Paulo Sampaio recebeu uma proposta oficial do Clube de Regatas do Flamengo, que está passando aí por uma reestruturação, e o atual diretor de futebol do clube, que é o José Boto, né, que para muitos fez um bom trabalho no Shakhtar Donetsk, indicou a contratação de João Paulo Sampaio para ir para o Flamengo, tá? E assim, perder o João Paulo Sampaio nessas circunstâncias, nesse momento tão difícil do Palmeiras, cara, seria um baque, assim, seria uma notícia muito ruim. João Paulo Sampaio, ele foi contratado lá em 2015, na era Matos ainda, na era que o Palmeiras ele ainda estava se reestruturando. Desde então, cara, ele faz um trabalho brilhante na captação e revelação desses jogadores da base, tá? O João, ele foi responsável pela revelação de Endrick, Estevão, Luiz Guilherme, Kevin, Luigi, Thales, Giovani, Naves, Vitor Reis, Danilo. Olha isso, cara, quanto cara bom, tá? E, cara, eu fiquei bem apreensivo durante esses dias, porque eu realmente achei que o João Paulo fosse sair para o Flamengo, não só por questões financeiras, tá? Porque o João Paulo ele iria receber mais no Flamengo, mas por questões de valorização de trabalho mesmo, tá? O João Paulo ele deu algumas entrevistas, se eu não me engano, para o Denilson, fazendo alguns comentários que eu sinto que ele estava um pouco desconfortável, tá? Então é muito por questão de valorização, porque quando os jogadores do Palmeiras eles sobem para o profissional, eles de fato são muito mal utilizados pelo Abel Ferreira. O Abel Ferreira, ele além de utilizar pouco esses jogadores, ele pega alguns jogadores que são meias, como por exemplo o caso do Luiz Guilherme e o Estevão, lembrando, o Estevão é meia, tá? E coloca eles na ponta, porque sim, tá? Então é o seguinte, e o João Paulo Sampaio, ele falou exatamente isso na entrevista, falando, pô, tem alguns jogadores de base que eles são meio-campistas, armadores, camisa 10, e quando sobem pro profissional vão jogar aberto, vão jogar na ponta. Então eu senti um desconforto dele, até porque eu me senti desconfortável como torcedor quando eu via, por exemplo, o Luiz Guilherme jogando como ponta. Mas quando o Luiz Guilherme ia pro meio, cara, ele rendia muito, tá? Então, de fato, o Abel Ferreira, ele é um técnico hoje que é limitado, que utiliza muito mal seus jogadores, não só jogadores da base, mas jogadores bons em geral. Por exemplo, o caso do Rômulo, que foi contratado, é um jogador muito bom, sempre que entra, ele consegue desempenhar um bom futebol, mas, cara, ele tem 4 jogos na temporada, muito possivelmente, acho que são 4. E você pega alguns números, olha que interessante. Luiz Guilherme, por incrível que pareça, o Luiz Guilherme ele tem 45 jogos com a camisa do Palmeiras. Mas quantos você lembra que o Luiz Guilherme ele entrou num tempo justo? Quantos que você lembra que ele falou, pô, vai colocar o Luiz Guilherme agora, faltando pouco tempo para acabar? O Kevin tem 11 jogos com a camisa do Palmeiras, cara. Giovani tem 35. Quantos que você lembra desses caras realmente jogando num tempo justo? E é engraçado, né? Luiz Guilherme não serve pra gente, mas serve pro West Ham. Kevin não serve pro Palmeiras, mas serve pro Shakhtar Donetsk. Serve pra jogar Champions League e meter gol no Bayern de Munique, tá? Giovani não serve pra gente, mas serve pro futebol árabe, que hoje tá se criando ali uma boa liga, tá? Então é o seguinte, é muito amadorismo para com a base, para com o trabalho do João Paulo Sampaio. Então, cara, se eu fosse o João Paulo Sampaio, eu também me sentiria desconfortável, porque, e pior, além do Abel não utilizar bem esses jogadores num tempo justo, a diretoria também faz um trabalho muito ruim com a venda desses jogadores, tá? Porque o Palmeiras ele vende muito mal alguns desses jogadores, cara. Eu achei a venda do Luiz Guilherme ruim, eu achei a venda do Giovani ruim, eu achei a venda do Kevin bem ruim, tá? O Endrick foi uma venda boa, e a venda do Estevão, tá? O Estevão não foi por um preço baixo, mas poderia ter sido melhor. Mas de fato, Kevin, Giovani e Luiz Guilherme, eu achei que foi uma venda ruim, tá?
Então é um amadorismo da diretoria também para com a venda desses jogadores. Então faz sentido o João Paulo estar se sentindo desconfortável. Então, por questão de valorização, eu realmente achei que o João Paulo fosse, e que eu já acho um escárnio novamente. O João Paulo não pode receber menos que o Anderson Barros. E, cara, tem que agradecer ao João Paulo muito por essa fase que a gente vive, cara. Porque, lembrando, o João Paulo é responsável diretamente pelo faturamento anual do Palmeiras, graças a essas vendas desses jogadores. E, cara, perder ele agora seria desastroso mesmo, porque o Flamengo é um clube gigante, é um clube de massa, é um clube que vai fazer uma boa reestruturação. Então, graças a Deus, ele fica. Então, sendo bem sincero, não querendo ensinar ninguém a torcer, mas, se possível, agradeçam ao João Paulo Sampaio por essa fase de bons jogadores que a gente tem. Não agradeçam a Abel, que é o Abel ilimitado, não agradeçam a Leila, não agradeçam a Barros. Hoje, o protagonista da Sociedade Esportiva Palmeiras é ele, João Paulo Sampaio, tá? Então, notícia maravilhosa para começar bem o dia. Espero que o ano que vem isso mude, tá? Sendo bem sincero, o Abel é teimoso, mas eu espero que valorizem mais o trabalho do João Paulo Sampaio. O cara ter uma multa de 2 milhões de reais é um escárnio, tá? Mas graças a Deus ele fica, ele deve amar muito a Sociedade Esportiva Palmeiras, tá? Então, por isso, por hoje é só. Desculpa falar assim, eu tô um pouco rouco, então tá muito difícil para eu falar. Se você gostou, deixa o like, se não gostou também deixa o dislike, mas se possível compartilhe com os amigos, com a família, tá? Muito obrigado se você ficou aqui e tenha uma boa semana. Tchau, tchau. Valeu, rapaziada.